Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 16, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho passou pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 16 do segundo livro dos reis de Israel e Judá. E aqui, nesse texto sagrado de hoje, nós podemos contemplar que assume agora o trono do reino de Judá, haja vista que o reino se estabelece em Jerusalém, a Acaz. E a Bíblia vai nos dizer que ele assume o trono com 20 anos de idade. E a Bíblia vai relatar que ele não faz o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Uma característica que nós vemos neste reino aqui, conduzido por Acaz, é que ele é um reino de influências negativas, pois nós vamos ver que o Acaz, ele é orientado pelos interesses estes que não eram os interesses do Senhor. Veja que a Bíblia faz questão de dizer que este Acaz, ele sacrifica o seu próprio filho no fogo. Ele oferece o seu próprio filho como sacrifício no fogo, como era o costume das nações que habitavam naquela terra, que foram tiradas pelo Senhor e foram substituídas pela nação de Israel. Agora, a própria nação de Israel vê o seu líder, o seu rei, tomando esta atitude à semelhança daqueles que dela foram expulsos. Isso é um indicativo de que eles também estavam caminhando para serem expulsos, pois aquilo que Deus já em um determinado momento cobrou de alguém, aquilo que Deus ele já tratou com uma nação, certamente trataria com outra que tivesse o mesmo comportamento. Então, nós vamos perceber aqui nos relatos deste reinado que Acaz, ele foi um rei completamente voltado à idolatria, pois a Bíblia diz que ele fez isso conforme o costume dos gentios que foram lançados de diante dos filhos de Israel. E no versículo 4 diz que ele também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, também debaixo de todo o arvoredo. Ou seja, ele praticou
todo tipo de abominação. É interessante nós observarmos que o rei, no tempo dos reis de Israel, tinham uma influência muito grande no comportamento espiritual do povo, pois geralmente quando este fazia aquilo que agradava ao Senhor, automaticamente a nação por ele governada caminhava pelo mesmo caminho. Isso é diferente do tempo em que nós vivemos, pois nós estamos separados, né, das ações do governo. Às vezes o governo não é aquele que tem os mesmos princípios que nós, e nós continuamos nos nossos princípios, mas nesse tempo não era assim que procedia. E nós vamos ver que era um período de influência. Nós vamos ver que aqui o sacerdote que deveria orientar o rei para que este caminhasse segundo a vontade de Deus, o sacerdote estava sendo orientado pelo rei, que era um rei ímpio que estava fazendo impiedades, pois o versículo 16 diz que e fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei lhe ordenara. No contexto dessa expressão, diz que o rei foi, né, ali visitar uma nação ímpia e quando ele chegou lá, ele viu um altar, ele ficou encantado, ele mandou uma cópia, né, do projeto daquele altar para que ele fosse edificado lá em Jerusalém. Ou seja, ele estaria contaminando a cidade de Jerusalém com um altar para sacrifícios idólatras. Mas nós vamos perceber que esta atitude de Acais também é por influência, pois o versículo 17 vai nos dizer que o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima delas tomou a pia e tirou o mar. Ou seja, os elementos que estavam no templo sagrado do Deus vivo, Deus de Israel, eles foram tirados pelo rei Acais, né, por ordem do rei Acais, porque ele queria agradar. Olha só o que vai dizer o versículo 18, né? Tudo isso ele fez por causa do rei da Síria, ou seja, ele estava sendo influenciado pelo rei da Síria, e ele estava, né, levando o povo à idolatria, ele próprio, né, conduzindo a idolatria por causa do rei da Síria. Ou seja, ele deixou de confiar no Senhor, ele deixou de agradar o Senhor para agradar um rei ímpio, para agradar o rei da Síria. Isso às vezes é o que acontece conosco. Nós também muitas vezes deixamos de agradar a Deus, deixamos de agradar o Senhor para agradar pessoas, para agradar influências, e isto geralmente vai nos conduzir ao fracasso, pois a Bíblia nos diz que no versículo 5, subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja contra Acais. Então nós vemos que isso acontece por causa das atitudes que ele toma. Os inimigos se levantam contra a sua própria vida. Quem pode nos socorrer é sempre o Senhor. Então é bom nós sempre termos uma vida pautada de forma agradável a Ele, para que nós possamos sempre ter socorro, né, da parte dEle para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que em nome do Senhor Jesus você seja influenciado por aquilo que agrada ao Senhor e não por aquilo que agrada aos homens. Obrigado pela companhia, continue conosco, compartilhe e abençoe alguém.